Bom dia, amigos leitores, experientes e iniciantes. Que Jesus nos abençoe em mais esse dia. A dica de hoje é mais um livro cristão, melhor dizendo, um livro judaico-cristão, né? Que é o livro Celebrando Jesus nas Festas Bíblicas, do Dr. Richard Booker. Vou falar sobre as características desse livro, tá? Vou fazer uma sinopse dele, tá? E aproveitando que acabou de passar agora, né, a semana da Páscoa, acabou de passar o domingo de Páscoa, né, que foi ontem, no domingo, né, eu vou dar spoiler do capítulo 2, ok? O capítulo 2 deste livro aqui, ele trata exatamente sobre esse assunto, sobre a Páscoa. E no final, eu vou falar um pouco sobre a minha opinião deste livro aqui, tá certo? Então, você gosta de uma boa leitura? Você gosta deste tipo de leitura? Então você está no canal certo. Então, vamos para mais uma dica de livro. Solta a vinheta! Meu nome é Cristiano e estamos no canal Tal Pai, Tal Filha, o canal com as melhores dicas de livro que você pode assistir. Eu já estava querendo fazer um vídeo sobre este assunto, Páscoa, né? Porque eu estudo a Páscoa, né? Biblicamente falando, né? Eu estudo a Páscoa já tem alguns anos, uns 2 ou 3 anos aproximadamente. Então eu já queria fazer um vídeo sobre esse. Então eu fui comprar um livro, este livro. Só que até o presente momento o livro não chegou, né? Então o que eu fiz? Como eu tenho a assinatura Kindle, eu peguei este livro no Kindle, tá certo? Para poder fazer a leitura dele inteiro, né? E trazer sobre esse assunto Páscoa para vocês. E já vou dizendo, eu concordo plenamente, né, com o escritor, porque os amparos bíblicos e tudo que ele disse no livro, né, eu fui consultar, eu já estou estudando isso já tem algum tempo, eu fui consultar e fui verificar. Realmente, tudo o que ele fala é real, né? Fui ver alguns comportamentos e alguns assuntos sobre a cultura judaica na época, né, e analisando, né, a lei judaica sobre a comemoração da Páscoa, como surgiu a Páscoa, né, e eu verifiquei que tudo o que ele fala aqui neste livro, no capítulo 2, referente à Páscoa, é real. Uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado a ver a Páscoa, e eu vou falar tudo isso para vocês. Está exatamente no capítulo 2. Então, meus amigos, vamos para as características do livro, tá certo? O gênero desse livro, ele é considerado costumes bíblicos, vivida cristã. O autor desse livro é o Dr. Richard Booker, né? Ele é um norte-americano. Essa minha edição, ela tem 200 páginas, tá? Ela é a primeira edição de 2016, aqui no Brasil. Entretanto, esse livro ele foi lançado nos Estados Unidos em 2009. Ele contém 11 capítulos, tá certo? Dentre esses 11 capítulos, 9 são festas bíblicas. O primeiro e o 11º capítulo, eu vou falar do que se trata mais um pouquinho para frente. A letra, ela é de um tamanho bom, né? Porque como é Kindle, você pode variar o tamanho da letra e pode variar o fundo, né, de leitura, né? Como eu costumo ler Kindle, normalmente na parte da noite, um pouco antes de dormir, o que eu faço? Eu boto ele no fundo preto com letras brancas, né? Que aí não cansa tanto a vista e eu consigo fazer a leitura com mais tranquilidade, consigo fazer a leitura com tudo em silêncio, com tudo escuro, porque aí a minha família vai dormir e eu consigo fazer a leitura sem incomodar ninguém. Esse livro possui ilustrações? Bom, vamos dizer que sim, mas não exatamente ilustrações, né? Ele possui algumas tabelas, né, em algumas páginas do livro, né, para ir te orientando, né, principalmente quanto a calendário judaico, né, da época, como se contava o tempo, e o calendário de festas bíblicas, tá certo? Como funcionava esse ritual de cada festa bíblica. Então ele tem sim algumas tabelas, né, em algumas páginas do livro para te ajudar na hora de você compreender aquilo que ele está relatando, né, no texto do livro dele. E eu indico esses livros, né, para uma faixa etária maior de 12 anos, tá? Porque exige um pouco de conhecimento bíblico,
mas também ele te ensina muito, tá? Ele dá um ensinamento muito bom. Então, meus amigos, vamos para a sinopse. Quem é o Dr. Richard Bocker? O Dr. Richard Bocker, ele é um teólogo, ele é autor, né? Ele é conferencista, ele é professor bíblico lá nos Estados Unidos, tá? Então, ele difunde a palavra de Deus lá nos Estados Unidos e já escreveu alguns livros. E qual a linha teológica que ele segue? Bom, ele segue uma linha teológica de que a Bíblia, ele é um livro contínuo, né, de Gênesis a Apocalipse. Lógico que alguns textos históricos não estão, alguns livros históricos, melhor dizendo, não estão numa ordem cronológica dentro da escrituração bíblica, dentro do conjunto bíblico. Mas ele considera, né, que de Gênesis a Apocalipse é uma história contínua, que dá para se fazer isso, né, mas é uma história contínua de toda a história judaica. E ele defende que Jesus ele está presente em toda a história, em todo o livro bíblico, tá certo? E que as festas bíblicas do Antigo Testamento, né, elas demonstram e profetizam, né, sobre Jesus, que é o Messias, né, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Então, essa é basicamente a linha teológica que ele defende. Entretanto, ele não é de uma linha teológica comum que nós conhecemos hoje. Que linhas teológicas são essas? Né? Que pensamentos teológicos são esses? Alguns pensamentos de reformadores, como a linha teológica calvinista, armenianista, luteranista, wesleyanista. Então, ele não segue, vamos dizer assim, né, uma linha teológica específica. Ele não se considera um calvinista, ele não se considera um armenianista, nem um luterano, entendeu? O que eu estou querendo dizer? Ele não se considera dentro especificamente de cada linha teológica, né, protestante dessa as quais eu falei. Mas, pesquisando sobre a vida dele, uma coisa que ele não se considera, né, ele não se considera calvinista. E isso é deixado bem claro nos textos da história da vida dele que eu pesquisei, tá? Ele diz que a única linha de pensamento teológico que ele não segue é o calvinismo. E eu achei também que ele não segue também a teologia da prosperidade, né, e nem a teologia liberal. Ele se considera totalmente fora dessas linhas teológicas. Bom, dentro do livro, né, ele apresenta Jesus em toda a história do Antigo Testamento, ok? E ele mostra dentro do seu livro, né, Jesus dentro de todas as festas bíblicas que ele cita no livro. Vou listar para vocês quais são as festas bíblicas que ele cita no livro. Ele cita a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa de Pentecostes, a festa das trombetas, e a festa da expiação, dos tabernáculos, Purim e Hanukkah. Okay? Ele, então, apresenta Jesus dentro de todas essas comemorações, tá certo? E o interessante é o seguinte, né, que cada festa dessa, ele divide essas festas em subtópicos, para poder ter uma didática melhor. Né? Inicialmente ele faz uma pequena introdução, depois ele entra com um conceito histórico e depois ele fala como Jesus cumpriu essa festa, ok? Então, ou seja, ele mostra dentro de cada festa Jesus cumprindo a festa, porque a festa também está dentro da lei. Né? Lá em Levítico 23, você acha a relação das festas e como essas festas deveriam ser realizadas. Tá? E também está lá em Números, capítulo 28, capítulo 29 e em Deuteronômio 16. Tá certo? Então vamos lá. No primeiro capítulo e no 11º capítulo, né, ele faz um capítulo um pouco diferente. Né? O primeiro capítulo ele comenta sobre o calendário bíblico da época, como funcionavam os dias, né? Como eles contavam os dias, né? Como esses dias
e meses eles são relacionados, quais são os meses do ano, né? Quanto tempo tem quantos dias cada mês do ano tem. Então ele explica tudo isso direitinho no primeiro capítulo do livro, tá certo? Aí, do segundo capítulo até o 10º capítulo, são todas as festas, né, judaicas que o povo hebreu na época, né, cumpria por estar na lei. E depois, o 11º capítulo, ele apresenta como os cristãos comemoram, na verdade, todas essas festas, ok? O cristão, não para comemorar a festa em si, porque, na verdade, ele comenta nesse 11º capítulo que as festas, né, elas são revelações e profecias sobre o Messias, entendeu? Então ele mostra como o cristão comemora essas festas, como ele deve comemorar essas festas na pessoa de Jesus Cristo. Bom, meus amigos, então como, né, o domingo passado, né, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas esse vídeo está sendo postado na segunda-feira, né, logo após o domingo de Páscoa, tá certo? Então hoje, né, é dia 6 de abril, né, segunda-feira, né, pós-domingo de Páscoa. Então, como essa data comemorativa acabou de passar, né, eu vou fazer um spoiler, vou dar spoiler, tá, sobre o capítulo 2, né, que é exatamente o capítulo que fala de Páscoa, porque é a primeira festa do ano para os hebreus. E eu vou dividir esse capítulo semelhante ao que ele faz, tá, dentro do seu livro. Contexto histórico, como Jesus cumpriu a festa, né? Aí eu vou colocar também quando Jesus foi crucificado e quando ele ressuscitou, né? E quem fez isso com Jesus? Quem matou Jesus? Tá certo? Então, mas antes a gente precisa compreender como funcionavam os dias, tá? No contexto bíblico da época, como que os hebreus contavam os dias. Então, os hebreus eles contavam os dias conforme está escrito lá em Gênesis, tá? Período da criação. Então, vamos lá, vamos tentar fazer uma associação aqui. Hoje, como que a gente conta o dia hoje? Né? O nosso dia, ele começa à meia-noite, né? E dá a volta no relógio e chega à meia-noite de novo. Então, ou seja, a gente conta, né, de 0 hora até 24 horas, tá certo? Eles lá não faziam assim, né? Como que eles faziam? O dia, ele começava quando o sol se punha. Ou seja, para nós, aproximadamente por volta das 18 horas. Que aí depende, né? Mas quando o sol se punha, começava o dia. Então, ou seja, o dia ele começava, na verdade, não na metade da noite, mas sim no início da noite, né? Então, ele começava ali aproximadamente a partir das 18 horas, aí passava a noite inteirinha. E quando o sol nascia, eles começavam a contar as horas. Então, por volta das 6 da manhã, mais ou menos isso, por volta das 6 da manhã. Aí tem a primeira hora, segunda hora, terceira hora. A terceira hora é como se para nós fosse aproximadamente 9 horas da manhã, né? Aí ia até a nona hora, que é aproximadamente 3 horas da tarde, tá? E a 12ª hora do dia, que é aproximadamente 18 horas. Aí, quando o sol se punha, né, o dia concluía e quando aí escurecendo, começava o dia seguinte. Então, nós temos que ter isso na cabeça, porque senão a gente não vai compreender como que eles contavam os dias para a gente entender como funcionava, né? Passando um avião exatamente nesse momento. Como funcionava a contagem dos dias. Por quê? Porque senão a gente não vai entender, né, o que é o 10º dia do mês de Nissan, que é o 10º dia do primeiro mês. A gente não vai conseguir visualizar quando é o 14º dia de Nissan,
que é exatamente, né, o dia da Páscoa judaica, e a gente não vai conseguir visualizar quando é o 15º dia de Nissan, né, que é o primeiro dia da festa dos pães ázimos. Então, se a gente não conseguir compreender como funciona o dia no calendário judaico da época, a gente não vai compreender, porque não dá para trazer para os nossos dias essa contagem de dias, porque a gente conta bem diferente. Então, meus amigos, vamos lá. Vamos começar com o contexto histórico sobre o surgimento da Páscoa, tá certo? A Páscoa é uma das festas instituídas por Deus, tá certo? Para o povo judaico. Por quê? O povo judaico hebreu, eles comemoravam a Páscoa tendo em vista, né, a primeira Páscoa, que foi a libertação do povo hebreu, né, do jugo da escravidão egípcia. Né? Tem toda aquela história que ocorre lá em Êxodo capítulo 12. Então, o que você pode fazer? Vai lá, dá uma lida, né, no capítulo 12, tá certo? Por inteiro, e lá você vai compreender o passo a passo, tá certo? Da comemoração da Páscoa. Mas vamos dar um resuminho rápido aqui, tá certo? Cada família tinha que pegar um cordeiro, né? No 10º dia de Nissan, tá certo? E observá-lo até o 14º dia de Nissan, ou seja, são 5 dias, ok? Contando, lógico, o 10º dia, inicia a contagem desses 5 dias. A família que fosse pequena e o cordeiro fosse muita carne, né, para ser sacrificado, para ser assado, conforme deveria ser feito na época, né, essa família pequena procuraria uma família maior, né, para que não houvesse desperdício de alimento. Aí então, durante esses 5 dias, né, até o 14º dia de Nissan, o cordeiro ele tinha que ser observado, né, ele tinha que ser analisado, ele tinha que ser verificado se possui algum tipo de defeito. O cordeiro não podia ter defeito, nenhum. Não podia ter mancha, não podia ter doença, não podia ter faltar uma perna ou um pedaço da orelha faltando ou um defeito no nariz, na boca, em qualquer parte do corpo. Ele não poderia ter defeito, ok? E esse cordeiro de 1 ano. Então, assim, todos esses 5 dias eles ficavam observando e verificando se o cordeiro não possuía defeito. Quando chegasse no 14º dia, ali na 9ª hora do 14º dia, ou seja, aproximadamente 3 horas da tarde para nós, né? Esse cordeiro, né, ele seria sacrificado, entendeu? E seria colocado para assar, né, com tudo dele, tudo que tem dentro dele, entendeu? E esse cordeiro lá no Egito, né, deveria ser comido pela família, né, até as 18 horas. Por que até as 18 horas? Porque dentro desse período ainda não havia chegado o dia seguinte. Porque lembra que eu falei que quando chegasse às 18 horas já mudava, já passava para o dia seguinte? Então, isso também tem que ficar bem claro na mente. Então, dentro desse período, entre a 9ª hora e a 12ª hora, que são nossas 15 horas até aproximadamente 18 horas, tá? Dentro desse período, esse cordeiro deveria ser assado, colocado à mesa numa ceia, né, com os outros diversos itens, né, com os pães ázimos, as ervas amargas e os demais, né, e isso deveria ser ingerido, né, esse cordeiro deveria ser comido por inteiro, não poderia sobrar nada dele, tá certo? Né, e esse sangue deveria ser passado nos umbrais da porta. Né? O que são os umbrais da porta? É o contorno, né? Aquele que a gente hoje é parecido com o batente da porta, né? Que é na parte de cima, né? Na parte de cima e nas laterais. Por que eles tinham que passar isso? Porque é o seguinte, naquela época, as casas egípcias, não muito diferente, né, das casas aonde os hebreus moravam, né? Os hebreus já tinham absorvido muito da crença egípcia, né? E essa crença egípcia, ela dizia o seguinte, que se você fizesse escritos nos umbrais da porta, né, determinados escritos, espíritos maus não entrariam na sua casa para fazer mal à sua família.
Então, cada família escrevia nos umbrais da porta, né, determinados escritos, né, para que espíritos não fizessem mal. Então, qual foi a ideia de Deus ao pedir, ao determinar, né, que o seu povo passasse o sangue do Cordeiro? Faria com que tivessem fé no Deus verdadeiro, né, e que o sangue do Cordeiro ele deveria cobrir essas escrituras na porta, que naquele atual momento era o que eles acreditavam. Então eles abandonariam essa fé egípcia, cobriria com o sangue do Cordeiro, demonstrando o quê? Que eu não acredito mais no que está escrito, mas sim no sangue do Cordeiro, determinado pelo Deus único verdadeiro, a qual eu acredito e os meus ancestrais acreditavam. Então, após eles saírem, né, do Egito, né, e surgir a construção do templo, né, que o primeiro templo foi construído por Salomão, né, aí todo esse ritual passou a ser feito no templo, ok? Em Jerusalém, a cidade santa. Então toda a adoração ao Deus único verdadeiro era para ser feita no templo e em Jerusalém. Então por isso os rituais, né, de sacrifício do cordeiro aconteciam no templo. Então, meus amigos, vamos lá para o próximo item, né? Como Jesus cumpriu a festa da Páscoa como Messias, né? Então, vamos lá. Jesus, ele tinha que cumprir a lei, né? Jesus tinha que cumprir a profecia. Profecia tanto relatada por Isaías, quanto por Moisés e quanto por outros profetas, tá certo? Então, tem uma passagem bíblica que está lá em Mateus 5,17, vamos dar uma lida? Mateus 5,17 diz o seguinte: Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Ok? Então, Jesus já é a primeira passagem bíblica aonde ele fala que ele não veio para abolir a lei, tá? Para destruir a lei. Ele veio para cumprir a lei. E aí começa o nosso estudo. Aí, com outra passagem bíblica, né, eu vou te mostrar que quando ele foi apresentado a João Batista, ele chegou próximo de João Batista para o seu batismo, né, João Batista fala que ele é o Cordeiro de Deus. E isso está lá em João, capítulo 1, verso 36. Vamos ler também. Então, João narra o seguinte: E olhando para Jesus, João Batista, né? Enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então, aqui, nessa passagem, João Batista já está apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus. Assim, ele estava fazendo alusão, né, ao Cordeiro Pascal, né, que os hebreus sacrificavam, né, no período da Páscoa. Então, essa profecia tinha que ser cumprida exatamente assim, o Cordeiro de Deus. Então, ele teria que seguir o ritual da Páscoa como Cordeiro. No Novo Testamento, um pouquinho mais para frente, aí, ou seja, já chegando próximo da Páscoa, tá? Ele nos narra que Jesus entrou em Jerusalém exatamente no 10º dia de Nissan, né? E como é que eu sei disso? Bom, vamos lá. Vamos abrir na nossa Bíblia em João, capítulo 12, verso 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte, em João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem ele ressuscitara dos mortos. Ok? Então, 6 dias antes da Páscoa, ele chega em Betânia, né? Lá na casa de Lázaro. Então, antes do 14º dia. Ou seja, ele chegou em Betânia, né? No 9º dia de Nissan. Ok? Aí vamos continuar em João, né, capítulo 12 ainda, ok? Nos versos 12 e 13. Prosseguindo então, a palavra de Deus nos diz o seguinte, no verso 12.
No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, continuando no 13, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamaram: Hosana, abençoado é o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Então, ou seja, se no 9º dia ele chega em Betânia e João fala que no dia seguinte ele vai entrar em Jerusalém. Então, aí bate certinho. No 10º dia de Nissan, né, Jesus entra em Jerusalém com os ramos, né, e é recebido por ramos. E as pessoas colocavam suas vestes no chão para ele passar, tá certo? Então, só que mais para frente aqui um pouquinho, né, no dia seguinte, então, ou seja, existe o domingo de Ramos, né? Tudo isso se passou no domingo. Só que no dia seguinte, né, pode ter sido após as 18 horas do sábado, que a gente conhece, 18 horas do sábado que a gente conhece. Após isso, já é o domingo para eles. Então, mais para frente um pouquinho, fala que após ele adentrar, né, ele foi lá ao templo e como já era tarde e escurecendo, ele volta para Betânia. Então, ou seja, o que a gente enxerga aí? Que isso tudo aconteceu no domingo, para eles, mas é sábado para nós ainda. Entendeu? Mas é domingo para eles. Então, ou seja, viu que já era tarde, ele retorna para Betânia. Então, tudo isso, se a gente não entender como funciona o dia judaico, a gente confunde para os nossos dias atuais. E ele entra em Jerusalém para ser o Cordeiro. Isso já estava programado, isso já estava profetizado, né? E Jesus, como ele conhece as Escrituras, do início ao fim, as Escrituras, que até o presente momento era o que o povo conhecia, ou seja, Antigo Testamento para nós, tá certo? Então ele entra exatamente em Jerusalém no 10º dia de Nissan. E ali ele passa a ser separado como Cordeiro de Deus, conforme determina a lei, né? E a partir daí, né, até o 14º dia de Nissan, o que acontece com Jesus? Ele é provado pelos religiosos, ele é questionado sobre a sua autoridade, ele é verificado nos conhecimentos da Torá, ele é colocado à prova quanto à sua natureza e, como todo mundo sabe, diversas perguntas capciosas foram feitas para ele, tá certo? Então, ele deu diversas respostas, né? E algumas ele não respondeu, né? Mas ele deu diversas respostas porque ele estava sendo provado. É uma comparação do cordeiro sendo verificado, né, sem nenhum defeito, o cordeiro animal sendo verificado sem nenhum defeito, assim Jesus também estava sendo verificado se ele era puro, se ele era perfeito, se ele conhecia a lei como deveria ser, né? E os seus procedimentos, o seu caráter dentro desse período estava sendo verificado. E esse período foi aonde a Bíblia nos deu mais ensinamentos, né, sobre o caráter de Deus, sobre as características do reino. E fizeram tudo isso para quê? Para tentar desacreditá-lo, para que ele fosse considerado um pecador, para que ele fosse considerado um blasfemador. Só que, cara, não conseguiram. Não conseguiram. Então, chegando no 14º dia de Nissan, né, após toda essa verificação do animal cordeiro, o que acontecia? Iniciava-se a preparação do cordeiro, tá certo? Então começava a preparação do cordeiro para que ele fosse em seu horário determinado, né, a 9ª hora do dia, 14º dia de Nissan, para nós 15 horas, para que nesse horário o cordeiro já tivesse sido sacrificado, entendeu? E após isso, até a 12ª hora, aproximadamente 18 horas para nós,
né, esse cordeiro fosse comido, né, a ceia fosse feita. Então, fazendo um paralelo com Jesus, né, ele foi preso, né, na noite do 14º dia, após a ceia com os apóstolos, né, com seus discípulos, ele foi preso e foi levado até o Sinédrio, né? O Sinédrio, o que representa o Sinédrio? É a verificação da autoridade religiosa sobre o cordeiro, né, seguindo o mesmo procedimento, tá, do cordeiro animal. Então ele foi verificado pela autoridade religiosa do Sinédrio. Aí depois disso, né, ele foi levado a Herodes. Aí vem o algo a mais, né? Ele foi levado a Herodes. Quem é Herodes? Herodes é a autoridade judaica dentro daquele povo, dentro do povo, né? Autoridade como judeu, né? Não é a autoridade romana ainda, tá? E nem é uma autoridade religiosa, mas é uma autoridade judaica, tá certo? E depois de Herodes, Jesus foi levado também para ser provado diante de Pilatos, né? Que Pilatos ali é a representação da autoridade política romana, né? Porque Pilatos era o governador daquela área naquela época, né? E o próprio Pilatos, né, como autoridade máxima dentro daquele território, chegou a dizer, né, aos religiosos que levaram ele até lá, e levaram Jesus até Pilatos, né, o próprio Pilatos chegou a dizer que não via culpa em Jesus. Aí selou que Jesus ele é realmente puro, perfeito e não tinha culpa de todas as acusações que os religiosos estavam fazendo, tá certo? E isso aconteceu todo dentro do período, né, do início, né, do nascer do sol do 14º dia de Nissan. Vamos agora então para o próximo item, que é quando Jesus foi crucificado e quando ele ressuscitou. Ok? Aqui vou criar algumas polêmicas e fiquem à vontade para fazer comentários aqui embaixo, tá? Mas deixa o seu comentário ali de forma respeitosa, tá? Que eu vou ler os comentários e vou verificar cada um que for escrito ali, tá certo? Mas vamos comentar com educação, vamos ser respeitosos, tá certo? Então vamos lá. A primeira pergunta que se vem à cabeça, tá certo? E eu vou mostrar os motivos depois. Você já se perguntou como que uma crucificação numa sexta-feira, tá? À tarde, e uma ressurreição que acontece no domingo de manhã, como a gente conhece hoje, né? Pode ter ocorrido sendo que o próprio Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia, em uma passagem, e ele ressuscitaria 3 dias e 3 noites depois, assim como ele fala numa passagem que ele cita Jonas. Ok, essa é a pergunta que eu fiz. Mas vamos lá, vou explicar um pouquinho. Essa questão da sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição, ele surgiu alguns séculos atrás, tá ok? Por quê? Quem fez essa conexão, né, de sexta-feira e domingo foram gentis que não conheciam a cultura judaica, não conheciam como funcionava de forma mais detalhada a festa judaica da Páscoa, né, que está lá em Levítico 23, tá certo? Então, o que aconteceu? Né? Eles confundiram o Shabat, que é o sábado, que é um dia na semana, né, com o grande Shabat. O grande Shabat, né, que são 7 dias, tá, do grande Shabat, o grande descanso, tá certo? Eles confundiram esses dois Shabats, né? Por quê? Porque lá em Levítico 23, você fazia a conexão, né, do Shabat com o grande Shabat e saber que o grande Shabat, na verdade, é a festa dos pães ázimos, né? E isso complicava um pouco, né, essa conexão entre as duas coisas. Então, como foram os gentis que fizeram
essa interpretação, gentis, cristãos, né, vamos dizer assim, porque eu digo gentis, porque não eram do povo judeu, eles consideravam gentis, né, mas eram cristãos, eles fizeram essa conexão equivocadamente. Por isso que a gente hoje acha que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, tá? E ressuscitou num domingo. Mas só que esse período de tempo não dá o tempo a qual Jesus fala quando ele profetiza, né, que ele ressuscitaria, né, 3 dias e 3 noites depois. Por quê? Porque em um texto fala que ele ressuscitaria 3 dias depois, né? E, na verdade, em outro texto, ele fala que o sinal que ele vai dar é o sinal do profeta Jonas, que permaneceu 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Assim, o Filho do Homem também permaneceria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vou passar a passagem bíblica para vocês. Então vamos lá. Mateus, capítulo 12, verso 40. Ali naquele momento, Jesus estava falando com alguns escribas e fariseus, né? E ele fala sobre a sua ressurreição. Então vamos ler Mateus capítulo 12, verso 40. A palavra de Deus diz o seguinte: Pois Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ou ventre da baleia, dependendo de algumas traduções. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Entenderam? Então, assim, não está batendo a conta do que o próprio Jesus disse, 3 dias e 3 noites, com sexta-feira, morrendo na sexta e ressuscitando no domingo. Sendo assim, então, a sua crucificação, como ela deveria ser feita? Como ela deveria ter acontecido, né? Se o domingo de manhã, Maria Madalena e outras Marias foram lá e não encontraram o corpo de Jesus, ok? Então, se nós voltarmos 3 dias e 3 noites, tá ok? Se nós voltarmos 3 dias e 3 noites, a crucificação de Jesus é exatamente na quarta-feira, né? Que é o 14º dia de Nissan, né? E quando você volta 5 dias para trás, contando inclusive o 10º dia, tá certo? Jesus entra em Jerusalém exatamente no domingo. Só que não no domingo que nós conhecemos, o domingo que nós temos hoje, mas sim o domingo que se inicia após as 18 horas do sábado nosso, né? Mas depois das nossas 18 horas do sábado, inicia o domingo do calendário judaico daquela época. Então, se nós contarmos para trás, formos fazendo esse retroceder de dias, né? Jesus, ele ressuscitou após as 18 horas do nosso sábado. Por quê? Porque inicia o domingo judaico. A gente começa a contar para trás. Jesus, então, foi crucificado às 9 horas da manhã, nossa, sendo a 3ª hora do dia para eles, ok? Passou da 3ª hora do dia até a 9ª hora do dia crucificado, né? E na 9ª hora do dia, que é exatamente o horário do sacrifício dos cordeiros, né, animais, né, ali ele deu o seu último suspiro, né, que é às 15 horas para nós. E tudo isso você pode ver lendo Levítico 23, do verso 6 ao 7. Então ali, né, na verdade você pode começar um pouquinho antes, ali no versículo 4 do Levítico 23. Né, você vai ver que quando você pega o calendário da Páscoa, da festa da Páscoa, e encaixa dentro do tempo, né, não tem como Jesus ter sido crucificado e morrido numa sexta-feira para ressuscitar no domingo. Por quê? Porque Jesus tinha que cumprir o calendário determinado em lei para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa está na lei. E como Jesus disse lá em Mateus 5:7, que ele veio para cumprir a lei, então ele tinha que morrer, tinha que ser crucificado exatamente no dia de Páscoa
judaica, porque logo em seguida iria começar a festa dos pães ázimos, né? Aí é o grande Shabat. Por isso que quando Jesus morre, né, e há aquela preocupação em pegar o seu corpo para ser colocado na sepultura com pressa, com rapidez, porque o dia seguinte seria Shabat, na verdade, o que estavam dizendo ali? Que após a morte dele, ele tinha até aproximadamente 18 horas, que era o pôr do sol, para que Jesus fosse colocado numa sepultura e não fosse jogado, né, junto com os demais indigentes, que normalmente se fazia. Então foi-se pedir a Pilatos o corpo de Jesus com pressa para que ele fosse sepultado. Por quê? Porque após o pôr do sol iniciava-se o grande Shabat, né, que é a grande festa dos pães ázimos. E por causa dessa pressa, Jesus foi colocado no sepulcro sem toda a preparação, tá certo? Sem toda a preparação, porque existia um ritual, né, de preparação do corpo para ser colocado no sepulcro. Por isso, Maria Madalena e outras Marias, né, se dirigiram à sepultura de Jesus logo no amanhecer, né, logo no amanhecer do domingo. Por que no amanhecer do domingo? Porque desde as 18 horas, né, da nossa quarta-feira, desde as 18 horas da nossa quarta-feira até as 18 horas do próximo sábado, dentro desse período, eles não poderiam trabalhar, porque era um período de descanso, o grande Shabat, entendeu? Então, assim, aí logo domingo de manhã, cedo, Maria Madalena e outras Marias estavam indo para o sepulcro de Jesus, certo? Com algumas especiarias, óleos aromáticos, né? Alguns aromas. Para quê? Para poder preparar o corpo de Jesus direitinho, tá? Para que ele fosse sepultado conforme a tradição judaica, né? Só que chegaram lá, né? E não encontraram o corpo de Jesus. Vamos ver essa passagem, né, rapidinho aqui. Existem várias passagens, então tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá, mas vou pegar uma aqui, né, vamos pegar Lucas capítulo 24, verso 1, para fazer a leitura disso aí. Vamos lá, Lucas capítulo 24, verso 1, tá? Assim diz a palavra de Deus. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com ela. Verso 2. E elas acharam a pedra do sepulcro removida. Entendeu? Então, por isso que elas foram, né, nas outras passagens de Mateus e Marcos, né, vão dizer quem são essas Marias. Né? Mas é Maria Madalena, mais outras 2 ou 3 Marias, não estou me recordando agora, mas que foram para lá. Tá? Então, ali, quando elas chegam, aí sim, domingo, bem de manhãzinha, após o nascer do sol, né? Mas ainda estava meio escuro. Algumas passagens dizem isso. Não há contradição entre as passagens, ok? Cada passagem complementa a outra. Então, quando você junta todas essas 4 passagens dos 4 evangelhos, né, você complementa tudo. Então, as 3 Marias, elas foram levando essências, óleo de unção, elas foram levando aromas, elas foram levando especiarias para fazer a preparação do corpo de Jesus. Aí encontraram o sepulcro vazio. Então, meus amigos, vamos lá para o último tópico, né? Quem foi que matou Jesus? Bom, a Bíblia não nos dá especificamente escrito ali quem matou Jesus, mas nos dá diversas passagens bíblicas, né, para que a gente levante esse conceito e verifique o que foi que aconteceu. Quem foi que levou Jesus até a cruz, tá certo? Então vamos começar com o Antigo Testamento, ok? Nós vamos começar lendo Isaías, capítulo 53, verso 10. Vamos então para a leitura. Contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Ele o submeteu ao padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado,
ele verá sua descendência. Ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Então aqui já um primeiro indicativo de que, na verdade, o Senhor, o Pai, né, levou Jesus a isso, a profecia. A próxima passagem nós vamos encontrar lá em João 3,16. Essa todo mundo conhece. Vamos então para a leitura da palavra de Deus. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, ó, mais uma prova que o Pai deu o Filho, né, em sacrifício vivo. Continuando, vamos ver agora Atos, capítulo 2, verso 23. Bom, você pode começar a ler um pouquinho antes, tá? Para entender aqui o que está acontecendo e o contexto. Mas a palavra de Deus nos diz assim: a este, Jesus, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós pelas mãos perversas, o crucificastes e o matastes. Então, aqui já acrescenta uma conjuntura maior, tá certo? Lendo a próxima passagem, né, lá em Romanos, capítulo 8, verso 32, nós temos o seguinte. Vamos lá, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas essas coisas? Então, aqui a gente percebe que tem a vontade do próprio Pai em entregar Jesus. Então, o contexto mostra várias coisas, né? Tudo foi programado, tudo foi feito, né? Tudo foi profetizado para que o Messias, né, Jesus Cristo, assumisse a posição de Cordeiro de Deus, como dito por João Batista, né, e profetizado por outros profetas como Isaías, né, e também cumprisse a lei da Páscoa, como deveria ser a Páscoa, porque o sangue do animal cordeiro, né, ele não tirava o pecado, ele cobria os pecados, né? Então, Deus mandou o seu filho para assumir o local de cordeiro, né, para que não cobrisse os pecados como fazia o cordeiro animal, mas que tirasse o pecado do mundo, né? E assim, Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, 3 dias depois, 3 dias e 3 noites após, entendeu? Por isso que a Páscoa, mesmo sendo comemorada no nosso domingo, né, também está certo, tá? Por quê? Porque o domingo judaico, né, começava a partir do pôr do sol do sábado. Então, ou seja, dentro desse período, né, já era domingo para eles, que também é domingo para nós durante o dia, do modo que a gente comemora. Mas, entretanto, né, a crucificação de Cristo, né, ser na sexta-feira, não tem respaldo bíblico para isso. Tá? Foi uma confusão do Shabat, dia da semana, com o grande Shabat, né, que é a festa dos pães ázimos, logo após a Páscoa judaica. Bom, meus amigos, por fim, né, eu vou dizer para vocês que eu gostei muito deste livro, tá certo? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, o link para adquirir este livro, ok? Em formato físico, tá certo? Em livro. Para quem tem Kindle, né? É só procurar pelo nome do livro, né? Que o Kindle tem. Eu fiz a leitura, né? Tendo em vista que por onde eu comprei, né? Não que normalmente eu compro, né? Que é o Mercado Livre, mas fui comprar por por outro aplicativo, o livro ainda não chegou, tá certo? Mas eu recomendo muito esse livro. Esse livro vale a pena, tá? Todo o cristão, principalmente os líderes, eles têm que ler este livro. Eles têm que entender como funcionam, né, essas festas bíblicas e como elas apontam para Cristo, né? Porque todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança, todos os livros
né, do Antigo Testamento apontam para Cristo. Todo o comportamento do povo judaico, todos os profetas que vieram, né, tudo o que acontece apontando profecias para Jesus Cristo. A leitura, ela não é complicada, entendeu? Mas tem que ter uma boa capacidade para fazer a conexão. Fazer a conexão, e tem que ter um pouquinho de estudo para você fazer a conexão do que ele fala do calendário judaico, entendeu? Para um paralelo para o nosso calendário de hoje, ok? Então, para que a gente não caia em confusão de datas, não caia em confusão de como funcionam os horários, para não ter problema e a gente compreender melhor como que funciona. E é muito interessante também, porque não só a Páscoa, né, mas todas as festas, as quais ele cita aqui, né, elas são bem divididas, né, dentro do capítulo da festa. Né? Ele faz uma pequena introdução, ele dá um contexto histórico daquela festa, ele diz como Jesus cumpriu aquela festa, entendeu? Mostrando que todas as festas apontam para Jesus. E isso tudo, né, tá muito didático, muito bem explicadinho, com diversas passagens bíblicas apontando, né, para cada coisa que ele fala. Então, meus amigos, já tinham ouvido falar desse livro? Já conheciam esse autor? Comenta aqui embaixo, fala com a gente. Mas como eu disse antes, vamos lá, com respeito, ok? As diferenças de interpretação, não, elas são muito bem-vindas, mas sem agressão. Bom, por hoje é só, meus amigos. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os teus amigos, com a tua família, ok? Se inscreve nesse canal para você receber mais notificações sobre boa leitura, sobre bons livros, ok? Sejam livros de cunho cristão religioso, ou sejam livros diversos de aventura, policial, né? Aqui temos diversas variedades. E comigo e a minha filha também tem as diversas variedades, as quais ela traz aqui toda semana, tá? Dentro deste canal. Então, meus amigos, até um próximo vídeo, numa próxima dica e tchau!